Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Pessoal, preparados para mais um ponto break? Eu sou o vosso anfitrião fiel e entusiasta, pronto para seguir uma partida repleta de emoções no segundo dia dos quartos de final de Roland Garros. Hoje o jogo está prestes a ficar ainda mais emocionante como se estivéssemos a enfrentar um breakpoint no quinto set. A nossa estrela da rodada é o confronto entre Piada Maia e Holmes Jabeur. Conseguem sentir a tensão, a adrenalina a aumentar? Então vamos lá. Peguem nas vossas raquetes imaginárias, façam o vosso swing mental e preparem-se para uma viagem de ténis inesquecível. Vamos direto ao fundo do corte e desfrutar desta partida que promete ser um autêntico tie-break de emoções. Prontos para este grande slam de conteúdo? Então bora lá. Vamos falar aqui primeiramente do jogo entre Holmes Jabeur e Piada Maia. Holmes Jabeur que está a fazer história e Pia também. Assistimos com orgulho à trajetória dessas duas jogadoras. Falando primeiramente de Piada Maia, que em Roland Garros já fez história. A brasileira, atual número 14 do ranking mundial, superou a espanhola Sorribes Tormo por parciais de 6-7, 6-3 e 7-5, numa batalha que durou 3 horas e 51 minutos, uma das mais longas do circuito feminino. Este foi o quinto duelo entre ambas as jogadoras e a terceira vitória da tenista paulista, que jamais havia ultrapassado a segunda fase de um grande slam antes deste torneio. Desde Maria Esther em 1968. E uma outra tenista brasileira havia chegado tão longe no Major. Cada um dos sets do jogo durou mais de uma hora. Piada Maia iniciou a partida com um desempenho promissor, adquirindo uma vantagem de 5-2 e 2 quebras em cerca de meia hora. No entanto, Sorribes Tormo não desistiu e começou a dominar os rallies, igualando o marcador. A estratégia de Sorribes Tormo prevaleceu no tie-break, onde usou a potência dos golpes de Bia para contra-atacar e fechar o set. Na sequência, Sorribes Tormo mostrou-se firme em games longos e muitos rallies, abrindo 3-0 no segundo parcial. Sem se abalar, Bia reagiu e após um game de mais de 10 minutos empatou o set pela primeira vez em 3-3. O terceiro set começou com uma quebra para cada lado, mas foi Bia quem conseguiu tomar a dianteira e segurar a vantagem. Apesar de sofrer a igualdade em 5-5, após expressar 3 match points, a brasileira conseguiu quebrar o serviço de Sorribes Tormo outra vez na segunda oportunidade de servir para fechar o jogo que selou a vitória histórica. Sorribes Tormo, que como sabem tinha tido alguma sorte porque viu Helena Rybakina e também na vertente de pares viu Miyu Kato a ser desqualificada e prejudicar claramente a sua colega de pares, depois de a outra dupla composta por Sorribes Tormo ter feito grande pressão sobre a árbitra da partida, que acabou por decidir que Miyu Kato, por ter involuntariamente atingido a juíza de linha, merecia o castigo, a desqualificação. Nos quartos de final, Piada Maia enfrentará nada mais nada menos que Holmes Jabeur, que vem também de uma vitória tranquila frente à Pera. A tunisina lidera o confronto direto por 2-0. Esta será mais uma etapa na trajetória incrível de Piada Maia, que já fez história em Roland Garros. Holmes Jabeur continua também a fazer história para o ténis africano e árabe. A atual sétima do ranking da WTA segurou uma vaga nos quartos de final depois de bater Bernarda Pera por 6-3 e 6-1 em pouco mais de uma hora, o que sugere uma tarefa simples para a tunisina. Ele é dado o encontro contra a norte-americana. A Pera foi bastante distinta. Pera que teve 12 pontos de break e até aproveitou 4. Saiu o sabor agridoce da partida. O ponto crucial do duelo foi a incapacidade de Pera de fechar um único jogo de serviço, tornando praticamente impossível a tarefa de equilibrar o encontro. Olhando neste momento para o mercado, percebemos que o mercado está a dar mais favoritismo a Holmes Jabeur, que é normal, pelo confronto direto, pelo ranking, pela estratégia. Holmes Jabeur é uma jogadora que varia muito em slides, em drop shots, é uma jogadora que muda rapidamente a direção da bola e acredito que vai dificultar muito a Piada Maia. E além disso, Holmes Jabeur jogou com a Bernarda Pera, que também é uma esquerdina, por isso terá aqui um treino contra uma esquerdina para enfrentar outra esquerdina como é a Piada Maia. No entanto, acredito que a Piada Maia poderá ter aqui uma estratégia que poderá equilibrar mais a partida. E que estratégia é essa? Ser mais agressiva, mais do que nunca, aumentar a potência da sua bola, tentar tirar tempo de preparação da pancada de Holmes Jabeur,
e antecipação, porque se a Almojáver conseguir colocar o seu ténis mais variável, vai dificultar muito a Bia em termos de apoio, em termos de preparação da pancada. Muitas vezes vai ficar atrasada a bola e vai bater a bola com um posicionamento incorreto, seja corporal, seja em termos de apoios, e depois lá está, a Bia vai ter que abrir muitos ângulos no serviço, muito mais em termos de kick serve, porque a Almojáver também posiciona-se muito bem, muitos metros atrás da linha de fundo para tirar o partido da primeira pancada, para criar o momento de desequilíbrio e depois construir o ponto a seu belo prazer. O mercado qualifica esse jogo bem, no entanto, acredito que toda a história que a Bia não está a escrever, e muito fruto do seu trabalho, e a própria faz questão de salientar isto nas salas de imprensa quando a perguntam como é que está-se a sentir, ela própria diz: isto é fruto do trabalho árduo que eu tive no passado e que agora estou a receber os frutos por este mesmo trabalho. E além disso já fez história, está empolgada, está confiante, e a Bia Maia é uma jogadora que, se estiver com de confiança lá em cima, pode ser uma jogadora perigosa, pode ser uma jogadora para roubar pelo menos um set ao Almojáver, e fazer aquilo que, por exemplo, a Bernarda Pera não conseguiu fazer, que foi fechar pelo menos um jogo de serviço. Se a Bernarda Pera tivesse fechado um jogo de serviço, tendo em conta as situações que brecou a Almojáver, podia ter sido um jogo mais tenso do que realmente foi. Por isso, aqui prevejo uma vitória 2-0 para a Bia Maia ou uma vitória por 2-0 para a Almojáver, no sentido em que acredito que o estilo de jogo mais variável vai incomodar bastante a jogadora brasileira. No entanto, a jogadora brasileira vai ter que se reinventar, vai ter que colocar muita potência, mas também vai ter que saber dosear a agressividade. Se for só agressividade pura, vai cometer muitos erros não forçados e vai facilitar a tarefa ao Almojáver, como aconteceu com a Bernarda Pera. Um mercado que eu gosto para esse jogo, a pensar em sets como nos últimos jogos entre as duas, que acabou com 2 vitórias para o Almojáver, ambas por 2-0, será o menos 12,5 a 1,82. E porquê que eu digo isto? Como o Almojáver vem de uma lesão, vai querer claramente tentar fechar no jogo o mais cedo possível, e a Bia Maia também. Não estou a ver a Bia Maia também esticar muito o jogo, já vem de 3 horas e 51 minutos, é muito tempo, não é à toa que é o terceiro ou quarto jogo mais longo da história do circuito feminino, e estou pensando que não pode dar energia, pode quebrar fisicamente, e quebrando fisicamente fica muito mais fácil para o trabalho para o Almojáver. Por isso, a minha sugestão de aposta, Almojáver, menos 12,5, 1,82. Passamos para o jogo da Iga Swiatek contra a Coco Gauff. Coco Gauff e a Iga Swiatek estão novamente frente a frente a Roland Garros após a vitória da placa na final do ano passado. Elas voltam a competir agora nos quartos de final, num cenário que deixa a norte-americana animada, mesmo sabendo que terá que melhorar consideravelmente para mudar o desfecho do último jogo entre as duas. Coco Gauff expressou o seu entusiasmo para o encontro contra a Iga Swiatek na sala de imprensa, recordando a final do ano passado entre elas. Gauff salientou a importância de tratar cada jogo de forma igual, independentemente do ranking da adversária, e reconheceu a necessidade de melhorar o seu jogo para vencer o número 1. Viu também o valor de analisar os jogos anteriores para melhorar o desempenho e demonstrou a ambição de ir além das suas conquistas anteriores. Apesar de admitir que o seu desempenho tem dependido muito do seu nível, Gauff está confiante e ansiosa para enfrentar novamente Iga Swiatek, esperando uma grande batalha e um jogo mais equilibrado do que foi o ano passado. Iga Swiatek, atual número 1 mundial, permanece invicta na defesa do título e já assegurou o seu lugar nos quartos de final de Roland Garros, no jogo que durou apenas 29 minutos devido à assistência da sua adversária Sorenko. A polaca liderava o primeiro set de 5-1, quando Sorenko estava doente e decidiu abandonar o encontro. A ucraniana ainda recebeu assistência médica, mas optou por retirar-se da competição devido ao estado de saúde. No entanto, agradeceu o apoio à Ucrânia da Iga Swiatek e da Polónia, neste caso. Apesar de não estar 100%, Sorenko conseguiu o que parecia ser um feito difícil, ganhar um jogo contra Iga Swiatek, que tinha vencido os 3 últimos sets da competição sem perder um único jogo. Sob a influência de Patrick Mouratoglou, Coco Gauff, atual número 6 do mundo e vice-campeão do Roland Garros em 2022, conseguiu classificar-se para os quartos de final do principal torneio de terra batida do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Esta é a quarta vez que ela alcança o top 8 de singulares no Major e a terceira vez em Roland Garros, é o seu Grand Slam favorito. No jogo dos oitavos de final, Cori Gauff mostrou um bom desempenho ao derrotar a surpreendente eslovaca Schmidlova, número 6 do WTA, com sets de 7-5 e 6-2, num jogo que durou 1 hora e 30 minutos e que teve alguns momentos de altos e baixos. Especificamente no primeiro set, ela enfrentou novamente alguns problemas com a sua direita. Olhando uma vez mais para o mercado, desta vez para o jogo da Iga Swiatek contra a Cori Gauff,
olhamos claramente que o mercado, uma vez mais, dá muito favoritismo à Iga Swiatek. Tem que dar, a grande candidata a validar o título. Está a jogar muito bem, muito polida, muito bem com ela própria, muito confiante em cada pancada. Vem um jogo extremamente curto, 29 minutos frente à Tsurenko. O Corey Gauff teve que soar um bocadinho mais para vencer a Schmidlova. É verdade que a influência do Patrick Mouratoglou tem feito efeito naquilo que tem sido o percurso este ano e também em alguma tomada de decisão, principalmente nos momentos de maior pressão, há de ser isso mais calmo e saber trabalhar melhor esses momentos. No entanto, estou convencido que vai ser um jogo para a Iga Swiatek. Um menos 6,5 ou 1,80 pode ser interessante. No entanto, é um jogo bem ao vivo, na minha opinião. Eu acredito claramente que a Iga Swiatek pode ganhar em 7 limpos, mais uma vez, como aconteceu nos jogos entre as duas. Mas olhar para um regalo, olhar para um jogador que tem evoluído, uma Swiatek que está a jogar tão bem, aqui era um menos 12,5, mas o menos 12,5 está um 47. Vamos supor que a Iga Swiatek tem um dia menos bom no capítulo do serviço, leva break e Corey Gauff consegue se manter firme no fundo do corte, a bater cada bola como fosse a última. Não é um mercado que eu me sinta à vontade a entrar, pelo menos àquela hora. É um jogo que eu vivo, na minha opinião. Acho que sinceramente a Iga Swiatek vai uma vez mais confirmar o seu favoritismo. Estaria entre um 6,5, um menos 6,5 e um 80, mas é um jogo bom para ir ao vivo e confirmar como é que as duas jogadoras estão a jogar. Partimos para o jogo do Rune contra o Casper Ruud, jogo de entrar ao fogo. Holger Rune passou por um enorme susto, mas conseguiu se manter firme no match tie-break do quinto set, garantindo o seu retorno aos quartos de final de Roland Garros. Ele enfrentará novamente o homem que o derrotou nesta fase de edição do ano passado, o norueguês Casper Ruud. Teve que lutar e sofrer muito para derrotar Francisco Cerundolo, que buscava alcançar as quartas de final de um grande slam pela primeira vez na sua carreira. Rune resistiu com sets de 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 e 7-6, após um pouco mais de 4 horas de jogo, numa batalha exaustiva, teve muitas reviravoltas. A tensão foi evidente, alto número de erros não forçados cometidos por ambos, 76 do Rune e 53 do Cerundolo, mas a emoção esteve sempre presente. Estava-se o terceiro parcial do encontro, hoje o Rune e Cerundolo, quando uma decisão incorreta do árbitro, está a dar de falar, Noni não identificou um claro duplo ressalto da bola antes de atingir a raquete do dinamarquês, que mesmo após um smash vencedor do argentino, deveria ganhar o ponto em disputa. Basta olhar para a história do quinto set, liderando por 4-3, Cerundolo teve uma oportunidade de ouro para vencer o jogo, ao chegar a 0-40 no serviço de Rune, muito desgastado. No entanto, o argentino não conseguiu aproveitar, falhou uma direita bem ao seu estilo no 30-40 e acabou sendo quebrado de seguida. Mas depois foi a vez do dinamarquês tremer e sofrer um novo break, levando a decisão para o match tie-break. Aí Cerundolo liderou por 5-3 e 6-5, ainda com mini break, mas Rune se agarrou ao jogo e o sul-americano vacilou. Rune garantiu a sua sobrevivência e mantém vivo o sonho em Roland Garros, preparando-se agora para o sexto confronto da sua carreira com Ruud. Ele perdeu os 4 primeiros encontros e venceu recentemente nas meias finais do Masters 1000 de Roma. E agora, que o futuro reserva ao dinamarquês? Já, por outro lado, Casper Ruud não esperava uma tarefa tão fácil contra um dos jogadores em melhor forma ao entrar em Roland Garros, e a série de encontros com o chileno Jarry confirmou isso. No entanto, o norueguês soube fazer nos momentos mais críticos ao evitar maiores dificuldades, como a vitória por 7-6, 7-5 e 7-5 após 3 horas e meia de jogo. O atual campeão do Millennium Field Open foi primeiro a tomar a dianteira, mas a vantagem de um break não foi suficiente. Apenas no final do primeiro set ele conseguiu se distanciar definitivamente de Jarry e assumir a liderança da partida. Tanto no segundo quanto no terceiro set, o jogador de Santiago conseguiu quebrar o serviço de Ruud e tomar a iniciativa. No entanto, em ambas as situações críticas, Ruud respondeu da melhor forma, impedindo um possível avanço do adversário. Com 2 recuperações de desvantagem idênticas, ele assegurou a sua 4ª vitória em Paris. Casper Ruud, finalista da última edição de Roland Garros, onde perdeu para o campeoníssimo e recordista Rafael Nadal, volta a marcar o seu nome entre os 8 últimos sobreviventes do quadro masculino. Vamos aqui fazer uma análise do mercado. Eu aqui, sinceramente, olhando para aquilo que tem sido os dois jogadores, hoje o Rune tem sido um jogador que tem utilizado muita força do público. É um jogador que se estressa muito em termos emocionais e o público também acaba por retribuir, de certa forma, essa abertura. E é um jogador que muitas das vezes, como nós temos visto,
não utiliza, digamos, as estratégias mais limpas. Muitas vezes quebra o ritmo de jogo, Figo está lesionado, ou em outras vezes está lesionado, mas depois vem e não se nota nenhuma mudança no seu jogo. Por exemplo, um jogador que recebe médica time out, tem um problema no ombro, tem um problema ali no quadril, na virilha, nos adutores, normalmente perde potência. Em termos de mobilidade também nota-se diferenças, e muitas vezes o Ojeroun vem como nada tivesse acontecido, tivesse sido só uma paragem para respirar e a pensar um bocadinho no problema que tem pela frente. E muitas das vezes também, como nós vemos, muitas vezes provoca o adversário. É um jogador que tem um personal muito forte, e isto para o público francês tem sido cativante. Ele tem recebido muito o apoio do público, e acredito que nesse jogo contra o Casper Ruud, se ele souber provocar o Casper Ruud, souber tirar o Casper Ruud fora da sua zona de conforto, é um jogador extremamente perigoso. Olhando para as odds, e mesmo sabendo que o Casper Ruud venceu o último jogo o ano passado, aqui frente ao Ojeroun, não surpreendia nada que o Ojeroun, para o ténis que está a praticar, tendo também o apoio do Pratik Mouratoglou, que tem sido uma peça importante, que tem sido um patrocinamento no circuito por parte do dinamarquês. Eu, sinceramente, a longo prazo, para mim, a entrada que tem valor é apostar no Ojeroun. O Ojeroun, nessas condições, mesmo que frente a um bom Casper Ruud, que é um jogador desta superfície, tem pelo menos 50% de hipóteses de ganhar. Pelo menos. Até acho que é um bocadinho mais. Diria que a odd do Ojeroun devia estar a 90. Acho que a odd do Casper Ruud, principalmente pelos últimos acontecimentos. E lá está. É mais a pensar em 5 sets, num jogo mais físico, num jogo onde claramente vejo um Casper Ruud pode ganhar em 3 sets, mas quando o jogo vai gastar-se mais, não sei até que ponto ele não vai cobrar mais em termos de pancada. Vai oscilar mais em termos de serviço, em termos de pancada no fundo do corte. O Ojeroun, acredito que já teve aqui um verdadeiro teste frente ao Sorondolo, conseguiu resistir e vai-se alimentar desta vitória dentro daquilo que foram as variáveis deste jogo, para, se numa situação futura tiver uma vez mais entre a espada e a parede, vai-se lembrar daquilo que fez contra o Sorondolo e vai conseguir se superar uma vez mais. Em termos de aposta, vitória do Ojeroun, no entanto, também poderá ser interessante entrar aqui no 38 ou 39,5. O problema do 38 e 39,5 é a odd. Acho que o 39,5 já devia estar a 2,10, o 38,5 devia estar ali em torno do 80 ou 90. A longo prazo, eu acho que faz mais sentido estar do lado do Ojeroun, mesmo sabendo que ele tem mais 2 horas e 10 minutos de corte do que o seu adversário. A verdade é que o jogo também do Casper Ruud também não foi assim tão curto, não é? Foram 3 horas e 20 minutos. O Ojeroun teve pouco menos de 4 horas, 3 horas e 59 minutos, segundo me pareceu. Por isso aqui é a diferença de 30 minutitos, e eu acredito que, como é um jogador muito, muito jovem ainda, recupera rapidamente os índices físicos, e acho que poderá não ser um problema. Pelas odds e para aquilo que os dois jogadores estão a jogar, ficarei com a aposta do lado do Ojeroun. Por último, e não menos importante, eu aqui até inverti um pouco, porque esse jogo até é primeiro do que o jogo do Ojeroun contra o Casper Ruud, mas perdoem-me, quando eu comecei a gravar, os horários ainda estavam por definir. Vou começar com uma curiosidade para entrar nessa análise do jogo do Etcheverry contra o Zverev. O Etcheverry conquistou o seu primeiro ponto ATP em novembro de 2016. Ele recorreu às redes sociais para partilhar uma foto que mostrava o seu nome junto ao de Novak Djokovic e os 12.900 pontos que naquela época colocavam o sérvio como número 1 do mundo. 7 anos depois, o jovem argentino está na melhor fase da sua carreira e qualificou-se para os quartos de final de um Major nesta segunda-feira. O seu torneio favorito, de tal modo que até deu o nome deste torneio, Roland Garros, ao seu cão, adotado quando tinha 10 anos. O jogador de La Plata entrou pela primeira vez no top 100 em abril de 2022. Tem acontecido tudo muito rapidamente. Um ano depois já estava rompendo a barreira do top 60, com o resultado das suas primeiras finais em torneios ATP, primeiro em Santiago, depois em Houston, ambas em terra batida. Agora no top 50 acumulou uma vitória inédita no quadro principal do Australia Open e mais 4 em Paris, que o colocam neste momento como 31º ranqueado virtualmente. Etcheverry ainda não perdeu um único set. Ele começou a sua campanha em Paris beneficiando-se da assistência do britânico Jack Draper, quando já liderava por 6-4 e 1-0. Depois vieram 3 vitórias consecutivas sobre adversários melhores classificados, 6-3, 7-6 e 6-3 contra Alex de Minaur, 18º cabeça de série, 6-3, 7-6 e 6-2 contra o Bernard Chorich, e finalmente
7-6, 6-0 e 6-1 contra o desgastado Nishioka, 27º classificado de hierarquia mundial. Realizando sonhos dia após dia, o jovem de 23 anos era um dos 2 argentinos qualificados para a segunda semana da Roland Garros. Com a derrota de Francisco Strundol no tie-break do quinto set contra o Giron, algumas horas antes, tornou-se o único no quadro principal do Roland Garros. No torneio onde em 2004 Guadio, Guilherme Coria e Nalbandian ocuparam 3 das 4 vagas nas meias finais, agora é ele, este jovem argentino emergente, o último homem a carregar as esperanças da sua nação de forma totalmente inesperada, como ele mesmo admite, sem qualquer pressão. Alexander Zverev, número 27 do ranking mundial, continua a exibir um excelente desempenho, garantindo lugar nos quartos de final de Roland Garros após uma vitória fácil sobre Grigor Dimitrov. O alemão mostrou-se dominante e conseguiu uma vitória tranquila por parciais de 6-1, 6-4 e 6-3 depois de 2 horas e 15 minutos em corte. A partida foi marcada pelo enorme desperdício de oportunidades pelo jogador búlgaro. Dimitrov teve ao seu dispor 16 breakpoints durante todo o jogo, mas aproveitou apenas 2 dessas oportunidades, enquanto Zverev concretizou 6 dos seus 15 breakpoints que teve à disposição. O segundo set foi crucial para o desfecho do duelo. Dimitrov liderou o 4-2 e teve 4 breakpoints para fazer o 5-2, mas não conseguiu aproveitar nenhuma dessas chances. Como resultado, desapareceu completamente do set, perdendo todos os jogos restantes. Como vocês sabem, o Zverev, no verão de 2022, revelou sofrer diabetes tipo 1, desde os seus 3 anos de idade. Tem aqui passado por um episódio em Roland Garros, porque a direção do Roland Garros não permite que ele injete insulina em pleno corte, como acontece noutros torneios, e muitas vezes ele tem que se deslocar à casa de banho, fora do corte, para durante 5 a 10 segundos. Apenas uma curiosidade: o Etcheverry está a fazer um grande torneio, está a jogar muito bem, mas eu acho que não tem jogo suficiente para o Alexander Zverev. Ele não teve jogar o seu melhor contra o Grigor Dimitrov, não senti isso, acho que teve ali a manhar, digamos assim, foi mais do que suficiente. Está a jogar muito bem, desde o serviço, à resposta, à deslocação no corte, a variar muito o jogo, está com muita potência na sua pancada, e acredito que vai ser aqui um jogo para o Alexander Zverev fechar sem muitos problemas. Na minha opinião, um mercado que poderia ser interessante, olhando para aquilo que também o Etcheverry está a fazer, seria, uma vez mais, o 36,5 ou um 82. Acho que poderá ser um jogo mais longo, um jogo onde o Etcheverry também pode roubar um set, pode utilizar toda essa energia, toda essa boa experiência que está a sentir em corpo e puxar mais o Zverev para a rede, mexer mais emocionalmente com o Zverev e fisicamente também, porque o Zverev vem de lesão e tudo mais, e isso a cada jogo pode mexer ali um bocadinho fisicamente com o Zverev, mas a verdade é que nós vimos os dois jogadores, parece-me que vamos ter aqui um jogo interessante de se acompanhar. Acho que o Etcheverry, se não sentir a pressão de um quarto de final contra um Zverev que está a um bom nível, no ano passado já estava a um bom nível também contra Rafa Nadal, se fizer o seu jogo, se estiver concentrado nele, acho que vamos ter aqui um bom jogo. Por isso, aqui em pré-live vai ser o mais 36,5, 82. Claro, para quem puder ver o jogo, nada melhor, porque isto acaba por ser uma incógnita, que se o Zverev aparecer em modo rolo compressor, como apareceu contra o Grigor Dimitrov, nem há chance para 36,5. Agora, com base naquilo que têm sido os dois jogadores, claro, com experiências diferentes, mas as vitórias também do Etcheverry são boas. Borna Coric e Alex de Minaur, nenhum desses está sequer perto daquilo que é o nível exibido do Zverev, mas vale o que vale. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueça de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos numa próxima oportunidade aqui em Roland Garros.